A gente volta a falar sobre o judiciário porque acaba de sair uma decisão importante do ministro Flávio Dino. Infrações graves de magistrados devem ocasionar a perda do cargo. Flávio Dino acaba de decidir o fim da aposentadoria compulsória. O ministro do STF determinou que infrações graves cometidas por juízes, magistrados, devem ocasionar a perda do cargo e não mais a aposentadoria compulsória. A ação deve ser ajuizada diretamente no Supremo Tribunal Federal, segundo decidiu Flávio Dino. A etapa deve ocorrer, segundo a decisão, após a perda do cargo, ser aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça. Caso a conclusão administrativa pela perda do cargo do magistrado for de um tribunal, o processo deve ser enviado ao CNJ, seguindo o rito subsequente perante o STF, é o que diz o texto do Flávio Dino. Então, fim da aposentadoria compulsória. É claro que a gente teve que chamar o nosso juiz de novo aqui para a gente entender. É bom ou é ruim isso aí? Walter Mairovich de volta no campo. Ele já tinha ido para o banco de reserva, voltou. Acerta, Flávio Dino, o fim da aposentadoria compulsória para infrações graves? É ruim, tem um aspecto ruim, porque eu acabei de chegar e não li o acórdão, tá? Então eu estou aqui pegando a informação. O que existe? Existe uma premiação absurda, que é a tal aposentadoria compulsória. Então, se chega para o sujeito e fala, olha, você não serve mais, então nós vamos te aposentar, mas a tua remuneração fica garantida. O que o Flávio Dino fez, pelo menos numa primeira leitura, no que está sendo colocado, ele fala no quê? Numa demissão, numa perda de função. Ou seja, perde a função, perde a remuneração. Me parece absolutamente justo. Agora, tem um ponto que está dentro de um subjetivismo. O que é grave? Então, em casos graves, o que é grave? Então fica uma coisa muito aberta. Será grave? E é grave para a maioria civilizada, por exemplo, o ministro Buzzi, aquele que tem duas acusações de ter importunado sexualmente duas mulheres. É grave? Sim, é gravíssimo. Imagina um ministro da Justiça Superior, Tribunal, cometer isso, mas fica esse grave sempre em aberto. Por quê? Porque tem sempre... não é tão grave, não é muito grave, mas a decisão do Dino sobre esse aspecto de não se poder mais premiar com aposentadoria compulsória é corretíssima. O que não é correto é ele se encostar no Moraes para perseguir jornalistas que estão contra ele no estado onde ele ainda não se afastou da política. Isso não é correto. Aí, obrigada, Mairovich. Desculpa te chamar de novo. Pode ir almoçar já. Um beijo. Tchau, tchau. Até. Outra é melhor, eu sou prudente, eu vou esperar o fim do programa, assim eu ouço vocês. Tadinho. Tchau. Para quem está conosco na TV, a gente vai para o intervalo, mas eu quero ouvir o Josias. O que é grave, Josias? O que é grave um juiz cometer? Né? O que você achou dessa decisão do Flávio Dino de acabar com a aposentadoria compulsória de magistrados? Vai lá, Josias. A decisão é muito adequada, Fabíola. A questão é saber se essa decisão pode ser tomada assim, num canetaço monocrático individual de um ministro do Supremo, ou depende de ação legislativa. O próprio Flávio Dino sempre sustentou isso. Ele é autor, inclusive, de projeto que trata dessa matéria, mas o que ele está dizendo aqui? Ele estava julgando um agravo de uma ação que discute a remuneração de um magistrado lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e houve uma decisão que afastou o juiz, mas o magistrado lá, o desembargador, mas manteve o salário dele, como acontece a rodo no judiciário brasileiro. O sujeito quando comete alguma delinquência, ele é premiado com uma aposentadoria compulsória, então é aposentado
com vencimentos proporcionais. Se já tem muitos anos de carreira, vai com a integralidade dos vencimentos. E lá na frente, se tiver um julgamento que resulte em condenação criminal, aí se discute a aposentadoria dele. Do contrário, é um prêmio, vai para casa, vai ficar recebendo, e a justiça no Brasil é lenta, como se sabe, tarda e por vezes não chega, então às vezes o sujeito morre recebendo o salário. E o Flávio Dino está dizendo, nesta ação, ele diz que o CNJ, que havia preservado o vencimento desse magistrado do Rio de Janeiro, que ele deve reanalisar o caso, porque a tese do Flávio Dino, exposta nessa decisão, é de que a reforma da Previdência aprovada no primeiro ano da presidência do Bolsonaro, 2019, essa reforma previdenciária teria, segundo a decisão do Flávio Dino, eliminado essa possibilidade de afastamento de magistrados com a preservação dos vencimentos, quando há alguma sanção. Agora, é preciso ver, Fabiola, se isso vai perdurar, porque há que recordar aqui, nós estamos aqui celebrando dias atrás, quando o Flávio Dino também, numa canetada, decidiu que não se podia mais pagar penduricalho para juiz, para magistrado, para servidor de qualquer um dos 3 poderes, que todos deveriam receber abaixo do teto constitucional, que é hoje de R$ 46.300. E isso não vigorou. Depois, o próprio Supremo, numa negociação, decidiu compor um grupo de trabalho para discutir essa questão dos penduricalhos. Grupo de trabalho, quando se discute privilégio, a tendência dos privilegiados que integram o grupo é de preservar os próprios privilégios. Então é preciso ver até onde vai a decisão do ministro, se ela vai ser submetida ao plenário e se o CNJ, quanto tempo o CNJ vai levar para rever este caso e todos os outros. Vão rever tudo? Essa decisão retroage ou vale daqui para frente? Então, há muita explicação ainda que precisa ser dada em relação a essa decisão do Flávio Dino, Fabiola. Vai saber os detalhes disso mais para frente, mas há uma questão nesse momento, que é a imagem do Supremo Tribunal Federal e dos próprios juízes, né, professor Schneider? A gente tem visto isso, como está prejudicada essa imagem. Uma decisão como essa de Flávio Dino ajuda, de certa maneira? Eu acho que é uma tentativa, né? É interessante que algumas coisas vêm sendo tiradas da gaveta ultimamente, né? A questão dos penduricalhos e essa, né? Eu acho que é uma decisão importante. Qualquer funcionário público que hoje é exonerado a bem do serviço público, ele perde tudo, mas os juízes ainda não. Então, além de ter os penduricalhos, às vezes cometer uma infração, vai para casa mais cedo com um salário. Acho que isso é um prêmio, no fundo, para quem cometeu alguma coisa errada. E acho que a questão da comissão que foi criada lá no Supremo, eu queria só lembrar, Josias, de um professor antigo meu, Maurício Trachtenberg, que dizia que o camelo é um cavalo desenhado por uma comissão. Temos que tomar cuidado. É verdade.